Olá, graça e paz, tudo bem? Esse aqui é o Sal e eu tô aqui para temperar um pouco mais a sua vida. Muito bem, nós estamos aqui de novo e eu quero compartilhar com você mais um pouquinho daquilo que Deus tem falado no nosso coração no Evangelho de Mateus, tá bom? Mas antes eu quero pedir para você, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, deixe seu testemunho, seu pedido de oração. Se você quiser entrar em contato conosco, pode chamar aqui também nos comentários e a gente entra em contato com você. Nós, a comunidade da Vinha, nós queremos abençoar a sua vida, tudo bem? Então eu quero ler com você hoje o Evangelho de Mateus no capítulo 8. Lembrando que nós estamos lendo a versão A Mensagem. Essa versão da Bíblia tem sido maravilhosa para a minha vida e eu peço a Deus que seja também para a sua. Amém? Mateus capítulo 8, do verso 28 até o 34, diz assim: Eles desembarcaram na terra dos Gadarenos e encontraram 2 loucos que vinham do cemitério, os quais eram vítimas de demônios. Os 2 aterrorizavam a região, de modo que ninguém mais se atrevia a passar por aquele trecho da estrada. Quando avistaram Jesus, os loucos gritaram: Qual é o motivo de ficares nos importunando? Tu és o Filho de Deus, ainda não é hora de te manifestares. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios então suplicaram a Jesus: Já que vais nos expulsar destes homens, permita que vivamos nos porcos. Jesus concordou: Podem ir e saiam daqui. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no mar. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram na cidade o que havia acontecido aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos, que foram perdidos, e uma multidão foi implorar a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Gente, esse texto aqui ele é muito curioso, né? E eu orei bastante, falei: Deus, eu não quero pular esse trecho, eu quero pedir para o Senhor me dar uma lição, me dar um entendimento do que o Senhor quer falar aqui, o que o Senhor quer compartilhar com a gente. E esperei um tempo até Deus falar comigo e eu entendi que Deus tinha algumas lições, alguns princípios para nós aqui. E eu quero compartilhar com você, né? Esse texto é bem famoso, né? Os endemoniados gadarenos, e algumas coisas que o Espírito Santo falou no meu coração eu quero deixar para você. E a primeira delas é que o texto está falando de 2 tipos de pessoas. Nós temos os aterrorizadores, né? Os 2 loucos. Eles eram as vítimas dos demônios. Aqui na versão A Mensagem diz isso. Os 2 eram vítimas de demônios. E nós temos uma população do vilarejo que está aterrorizada. Mas eles estão loucos pela morte dos porcos. Então parece que os vilões da história são aqueles que estão dominados pelos demônios, né? A gente não gosta de ouvir falar nesse assunto. Tem pessoas que têm medo disso, tem medo de gente possessa, tem medo de falar sobre isso. Ah, aquela pessoa lá, meu Deus, ficou endemoniada, né? As pessoas têm medo disso. Só que são essas pessoas que mais precisam de Jesus. Porque essas pessoas, elas estão andando no caminho daqueles que estão aí para matar, roubar e destruir, o caminho dos demônios, o caminho de Satanás, né? E é curioso que é na vida dos 2 endemoniados que o texto aqui declara: Tu és o Filho de Deus e ainda não é o tempo de te manifestares. Olha só que coisa, né? Os endemoniados é que tem a boca usada para manifestar, para falar de Jesus. E isso é muito sério. Eles são os alvos da libertação em Jesus. Olha que curioso, muitas vezes as pessoas à nossa volta, elas estão atormentadas e a gente se afasta, né? Ah, não se mistura com esse povo, né? Pagão, sem Deus, sem compromisso. Mas são esses que estão dizendo: olha, eu sei que existe uma esperança, eu sei que existe um caminho, mas eu não sei onde está, né? Nós precisamos cuidar dessas pessoas. E o que fica aqui? Presta atenção em quem está à tua volta, presta atenção em quem está ao seu redor,
Pode ser que aquele que te incomoda, na verdade, ele esteja precisando de libertação, precisando de Jesus. E se você conhece Jesus, você é instrumento de Deus para levar Jesus até essa pessoa. Você é instrumento de Deus para dar testemunho do Senhor. Ok? Outra coisa, julgue menos as pessoas, né? A gente está vendo dias onde as pessoas falam, ame mais e julgue menos. A questão não é você estar isento de julgamento ou isento de exercer princípios, de viver por princípios, mas a gente não pode julgar a pessoa sem se importar com ela, né? Existe sim na Bíblia momentos em que você vai julgar as atitudes, vai avaliar se aquela pessoa está andando na luz ou não, se ela realmente abraçou o Evangelho ou ela abandonou o Evangelho. Só que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ministrar sobre a vida das pessoas. Se uma pessoa deliberadamente nega o Evangelho, você não vai chegar lá para ministrar na vida dela, mas você vai orar por ela, porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus que transforma vidas. Agora, sair julgando as pessoas, né? É um demoniado, tá com capeta no corpo. Ora sobre a pessoa, ministra sobre ela. Eu conheço casos de pessoas que sofriam um preconceito tremendo, porque falavam, é um problema, tem o capeta. Na verdade a pessoa estava pedindo ajuda e não sabia nem como falar. Ela estava precisando realmente ser liberta, ser aceita, precisando da dignidade que o Evangelho traz para a vida da pessoa. Um outro princípio aqui, que é muito curioso, é que aquilo que você valoriza move a sua espiritualidade. Aquilo que você valoriza move a sua espiritualidade. Jesus já diz em outro texto, né? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Senhor, onde está o meu tesouro? Ali o meu coração está, né? Mas Jesus também fala, onde estiver o cadáver, é ali que vão se ajuntar os abutres. As pessoas dali do vilarejo, elas ficaram loucas da vida por causa dos porcos. O texto diz aqui na versão da mensagem, olha só, diz bem assim, o povo ficou, os homens saíram em disparada e contaram na cidade o que havia acontecido aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos que se perderam. Diz assim o texto, querido. Aquelas pessoas, elas não deram atenção para os dois moços libertos, não. Se duvidar, até saíram atropelando os dois para ir reclamar com Jesus. E o que são os porcos na cultura judaica? O porco é um animal imundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro da lei judaica, dentro dos preceitos de Deus para o povo de Israel, naquele tempo, o porco era um animal que não podia ser comido, não podia ser cultivado como gado, como rebanho, não podia. E aqui o que a gente vê? Que aquelas pessoas, elas criavam porcos. Eles criavam para quem? Não era para o judeu, era para o povo pagão. Era para povo que não temia a Deus. Era para gente que não aguardava a promessa de salvação. Eles não vieram ali ver os moços libertos. Eles vieram ver lá os corpos dos porcos boiando no mar. Cuidado, querido, cuidado. Porque se as circunstâncias mudam, os seus valores são postos à prova. Agora, que valores você está cultivando? Para que na hora da crise seja evidenciado o valor que a palavra de Deus traz, né? Na hora da crise, aquilo que você crê vem à tona. E é ali que a sua fé é provada. Então, querido, olha só. As pessoas rejeitaram Jesus ali. Mandaram Jesus embora. E o que ficou, né? O que o Espírito trouxe no meu coração? Quantas vezes, por falta de firmeza, por falta de titubear a nossa fé, por falta de passar tempo com Deus, por falta de meditar na palavra, por falta de orar, nós não somos tentados a rejeitar Jesus também? Rejeitar Jesus na hora de socorrer alguém, rejeitar Jesus na hora de falar do Senhor Jesus, rejeitar na hora de confrontar um pecado, né? De estender a mão para tirar um pecador do lamaçal ali. Então, querido, que fique para nós aqui algumas reflexões. E eu vou deixar aqui perguntas para você refletir aí em casa, sozinho, levar para o seu tempo a sós com Deus, para você compartilhar no seu pequeno grupo, ok? Como você vê, como você fala ou como você se refere às pessoas ao seu redor? Primeira pergunta, né? As pessoas do seu trabalho, do seu núcleo familiar, as pessoas do seu núcleo profissional, as pessoas da sua escola, da sua vizinhança.
como você fala dessas pessoas? Como você se refere a elas? Como você pensa sobre essas pessoas? E aí eu quero te dizer, nós somos convidados a desenvolver uma visão e uma percepção espiritual. Não é porque a pessoa está mancando que a gente vai lá dar um tapa no pescoço e fala: ah, você é torto na vida mesmo. Não, querida. A gente tem que ver e ouvir além da tempestade, além do ruído. Lembra do episódio anterior do Sal? Então, se você não lembra, vai lá e ouve. A gente tem que ouvir além da tempestade, além do ruído. Número 2. Quais são os seus verdadeiros valores e como você expressa e defende isso? Quais são os seus verdadeiros valores? Na hora do aperto, o que você faz? A quem você recorre? O que você abandona? O que você deixa de lado? Lembre-se, querido, lembre-se que quando a gente fala de valores, quando a gente fala de cultivar mesmo, eu estou falando de algo muito profundo, que é a fé, é o relacionamento com Deus. Virão dias difíceis em que a nossa fé será provada e o nosso sim vai ter que se mostrar sim e o nosso não vai ter que se mostrar não. A gente não vai poder negociar. Negociar vai representar negar o Senhor Jesus. Então, como que você expressa e defende os seus valores? Lembre-se que as riquezas são para usufruir e investir. Elas não são para nos apegarmos. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa, abra, mas não perca o Senhor Jesus. Não perca de vista o que o Senhor tem dado a você. Amém? Terceiro, não se afaste de Deus. Se você tiver que mudar a sua rotina, mude a sua rotina. Se você tiver que mudar os seus hábitos, mude os seus hábitos. Se você tiver que reconfigurar a sua vida, reconfigura, formata, reseta, sabe? Troca a sua agenda, mas jamais, jamais abandone a presença de Jesus. Jamais abandone o Senhor, porque você é precioso demais para Ele. A sua vida custou o preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nada é mais importante. Nada, nenhum pensamento, nenhuma tentação, nenhuma força, nada tira você da mira dos olhos de Deus. Ele ama você profundamente, não se afaste dele. E se você andou afastado, se você andou longe de Deus, volta. Não importa se as pessoas vão te julgar, se vão te olhar mal, se vão passar por cima de você e vão se preocupar com os porcos. Não importa, querido, você é precioso para o Senhor Jesus. E se o Senhor me achar digno, achar a nossa igreja digna de poder caminhar com você e te ajudar a entender o tanto que Deus te ama, nós estamos prontos aqui para isso. Tá joia? Eu quero deixar aqui o nosso abraço, a nossa oração. Nós da Comunidade Cristã da Vinha, aqui em Jacupiranga, interior de São Paulo, estamos orando pela sua vida, estamos clamando por você e cremos que Deus tem um grande projeto para realizar na sua vida. Tem grandes bênçãos para derramar sobre você. Tem transformações, tem resgate, tem dignidade para trazer à sua vida. O reino de Deus está chegando até você. Creia nisso, não se afaste, não abandone o Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, recebe o nosso abraço, o nosso carinho, e é o que eu desejo para você. E a gente se vê no próximo Sal. Fica com Deus.